Pessoal, muito bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez nessa videoaula para fazermos a leitura conjuntamente em voz alta do livro Das Linhas às Entrelinhas das Escrituras Sagradas. Hoje vamos estudar o capítulo de número 10, que fala sobre o batismo. Então, o batismo, ele é conhecido de todos nós, principalmente dos cristãos, e ele tem até uma polêmica em torno de si, que algumas denominações religiosas acham que ele é de um jeito, pratica de um jeito, e outros praticam do outro. Alguns fazem por aspersão, aspergir água sobre a cabeça da criança ainda recém-nascida praticamente, e outros fazem a partir de uma determinada idade por imersão, por imergir-se na água. Então, o pessoal fica nessa polêmica, nessa discussão, na parte esotérica, com X, na parte externa. O batismo mesmo realmente na parte interna, na parte esotérica, com S, poucos conhecem. Faz parte dos grandes mistérios das escrituras sagradas, tratadas pelo Cristo e por todos os mestres, através de símbolos e parábolas. Então, para saber qual o real significado do batismo, é necessário saber decodificar esses símbolos. E é isso que nós vamos fazer aqui nesta leitura de hoje. Quando nós atentamos para o batismo, por imersão e aspersão, a gente está fazendo algo em torno do que é o simbolizante, né? Então, tudo que fazemos aqui no mundo material é apenas um símbolo, né? É um simbolizante que aponta para um simbolizado, que é o seu significado real nos mundos internos. Então, o batismo não podia deixar também de ser assim. Na realidade, do ponto de vista interno, o batismo é um pacto que se faz com o nosso Pai interno, um pacto de nascimento, um pacto de magia sexual. Há alguma diferença entre as duas citações que nós vamos colocar aqui para vocês, e para que cada um possa ter um melhor entendimento. Então, a citação de número 1 diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está em João, capítulo 3, versículo 5. Na verdade, a citação de número 2 diz o seguinte: na verdade te digo que aquele não nascer na água e no Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui a diferença é a palavra, né? É a frase. Então, na citação número 1 diz nascer da água. E na citação de número 2 diz nascer na água. Então, o que está em jogo é da água, pertencente a ela, incorporada a ela, e na água, situada nela, né? É isso aqui vai dar o grande diferencial, uma simples diferença gramatical, que nós não atentamos, né, na leitura, não prestamos atenção. E neste está o grande diferencial que se acerca da verdade e da não verdade. Então, o leitor reducionista do círculo cultural, de perfil mecanicista, pode até ler a descrição do sacramento do batismo, como está na citação 1, mas na prática interpretam e praticam ao pé da letra, como está na citação 2, faz assim por falta de discernimento cognitivo, que é um atributo da consciência desperta,
Por outro lado, o leitor holosótico do círculo iniciático, de perfil holístico, além de ler e entender o real significado da citação 1, pratica-o porque possui discernimento cognitivo, tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quais os elementos semióticos estão envolvidos na hermenêutica desta frase? Então a frase é a seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus Cristo, para dar resposta à pergunta de Nicodemos sobre o que fazer para entrar no reino dos céus, se viu obrigado a camuflar a mensagem por meio de símbolo, por meio de parábolas, a fim de proteger esta mensagem central, o arcano ZF dos cristãos, do círculo cultural, ainda não preparados para conhecer o grande mistérios. Então Jesus teve que responder ao Nicodemos por parábolas, porque é assim que ele fez durante todo o seu mestrado, durante toda a sua pregação aqui na Terra. Então, para as pessoas que ainda estavam despreparadas, as pessoas do círculo cristão cultural, ele tinha as parábolas. E para as pessoas poucas, né, do círculo iniciático, a pregação era de maneira direta. Então, para aqueles que ainda não estão na idade certa, né, de uma grande aprendizagem, ainda estão na infância da aprendizagem, como na nossa infância biológica, né, a gente não pode comer uma comida sólida, então nos dão leite. Então, nas escrituras fala-se muito disso. Então, para o pessoal não preparado, o leite, que são as parábolas, e para o pessoal preparado, já o manjar. É assim que isso sucedeu com Jesus naquela época. Nascer na água significa nascer nela, em algum lugar dela. Na sua superfície, nas suas profundidades, etc. Esta expressão descreve uma ação de situar-se num lugar, na água. Na água nascem os peixes e todos os animais aquáticos. Nós, seres humanos, não nascemos na água, nem simbolicamente, jamais. Nascemos no hospital, na maternidade, num leito, etc. Nascer da água, do solvente universal H2O, não é possível nem mesmo aos peixes, nem a nós seres humanos e a nenhum ser vivo, porque a água é substância inorgânica, constituída de moléculas. Ela não é orgânica, não é semente, não tem vida em si. De uma substância inorgânica não pode nascer nada, porque ela é mineral, desprovida de vida. Só é possível ao peixe e a nós e a todos os seres vivos nascermos da água, da vida, da substância seminal, que significa semente, que é uma substância orgânica constituída de células revestidas de vida. Por isto, Jesus é descendente dos semitas. Então, é por isso, né, que Jesus é descendente dos semitas, isto é, dos judeus, povo iniciado, que detinha a sabedoria do nascer de novo, da semente seminal. E Jesus se refere a isto de modo velado, como fez a Nicodemos,
para preservar a sua tradição, para preservar a doutrina secreta. Em outros episódios, como a água da vida da mulher samaritana, onde Jesus afirmou, então Jesus vai também fazer por parábolas. Disse assim: quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E a mulher lhe pediu: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Esse episódio está em João, capítulo 4, versículo 13 a 15. A expressão nascer da água, na sua versão original, tal como Jesus quis enfatizar, significa a ação de originar-se dela, mas não da água substância mineral, e sim da água substância seminal, que é a água da vida. Então é possível aos peixes e aos demais seres aquáticos nascerem da água da vida, originar-se dela, e nascer na água também, isto é, dentro da água. Nós, seres humanos, só podemos nascer da água da vida, originando-se dela. Não podemos nascer na água, a não ser que o parto seja feito sobre a água, numa maternidade aquática, né? A água da narração do Cristo a Nicodemos é a água da vida, isto é, a água seminal, o sêmen, a semente. Este sêmen transmutado segundo a luz da alquimia, na magia sexual, proporciona o segundo nascimento, que é o nascer de novo, para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir os mistérios da doutrina secreta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde aqueles dias de Nicodemos até os dias de hoje, os cristãos das mais diversas religiões não entenderam este ensinamento metafórico do Cristo. Então, é errado o modo com o qual eles se batizam? Não, totalmente. O batismo realizado por eles é simbólico, como todo batismo que se realiza aqui na Terra, onde a água mineral é o simbolizante e a água da vida é o simbolizado. Para quem tem olhos para ver e ouvido para ouvir. Porém, deve-se dizer que de nada adianta ao cristão se batizar, nascer de novo na água, se não nascermos de novo na água da vida, da água seminal, do sêmen, que significa semente, pois, nascendo-se da água, tal como se batizam nas religiões do Cristo cultural cristão, está simbolicamente atendendo apenas a parte do simbolizante, fica faltando a parte do simbolizado, que somente é contemplado no círculo cristão iniciático. A ordenança do batismo se traduz em um simbolismo do nascimento. Simboliza que do mesmo material da qual a criança nasce de seus pais para a vida, nasce também o batizando para a vida em Deus. Este material é a água da vida, a semente humana, sêmen, que transmutada no laboratório da alquimia nos confere um embrião áureo, que permite-nos nascer da água e do Espírito, para adentrarmos triunfantes no reino dos céus, conforme predisse Jesus Cristo a Nicodemos. Convencionalmente, define-se batismo como sendo o ato solene de admissão nos grêmios, nas instituições, místicos, filosóficos, religiões, etc. O batismo é um ato de iniciação simbólica,
entre os maçônicos, Rosas Cruzes, teosofista, logosofista, etc. Na faculdade ele toma a forma e o nome de trote. Nas diversas formas de batismo, por aspersão, por imersão, vicário, de fogo, etc. Batismo de fogo, qual deles é o correto? Como elemento simbolizante, todos estão corretos, mas se tomados como pacto de transmutação sexual, que é o seu significado real, todos estão errados praticamente, se não praticados como tal, se não for levado à ação de nascer de novo do simbolizante ao simbolizado. Aspersão, termo derivado do latim aspersione, que significa ato ou efeito de aspergir, borrifar ou respingar. Portanto, batismo por aspersão consiste na forma de batismo caracterizada pelo aspergimento, isto é, a colocação de água sobre o batizando. Imersão significa o ato de mergulhar um corpo em um líquido. Portanto, o batismo por imersão se traduz na forma de batismo em que o batizando adentra e é mergulhado na água. Vicário significa que o substitui, que faz às vezes de. Portanto, o batismo vicário é aquele que se faz em lugar de alguém. Desde os primórdios praticavam-se o batismo vicário pelos mortos. Joseph Smith, primeiro profeta da Igreja Mórmon, instituiu a doutrina do batismo vicário pelos mortos, anunciando-a como revelação de Deus, onde os fiéis mórmons buscam a salvação dos antepassados através do batismo vicário, feito pelos seus descendentes e pela sua inscrição nos registros mantidos pela Igreja. Batismo, termo grego batismos, que significa mergulho. Nas doutrinas religiosas, o batismo ganhou diversos significados. No catolicismo, a ablução, lavagem do corpo ou da parte dele, se constitui num ritual em que o sacerdote católico despeja água sobre os dedos durante o ofertório e depois da comunhão. Na religião católica apostólica romana, a ablução, a imersão ou simples aspersão com água significa um renascer espiritual com a purificação de todas as culpas e pecados. Para os luteranos, o batismo representa a admissão solene da iniciação religiosa através do ritual da ablução, ou seja, o banho de todo o corpo ou a parte dele, com esponja embebida em água ou toalha molhada, ou seja, é um ritual de purificação por meio da água. Há mais de 2000 anos que se tornou quase impossível para as religiões fugirem da simbologia do batismo, quase sempre acompanhada de um ritual. Nos dias atuais, há dificuldades até nos setores religiosos para a compreensão do verdadeiro significado do símbolo do batismo. Em muitas religiões se cobram pela ordenança do batismo, o que Jesus Cristo não ousaria fazer. Em muitas religiões, a tradição do batismo ostenta o formalismo, se reduzindo em festa e pomposidade, onde o batizado nada explica além da oração. Também há controvérsias quanto à forma do batismo, onde os defensores da imersão dizem que até é ilógico o fato de João Batista e Jesus Cristo haver caminhado até o rio Jordão para ele pegar apenas uma porção de água para a aspersão. Dizem que seria muito mais lógico e racional haver abstraído esta pequena quantidade de água destinada à aspersão, deslocando-a até a presença de Jesus Cristo.
Holisticamente falando, podemos dizer que todas as formas de batismo aparentemente contraditórias da realidade são complementares e se constituem em pérolas engastadas no colar da verdade, pois o batismo efetuado sob quaisquer formas nada mais é do que o simbolismo, isto é, o símbolo, o signo, a representação de uma verdade maior. O verdadeiro batismo entre os cristãos do círculo iniciático representa um pacto secreto de castidade científica que se configura através da magia sexual. O batismo com a água da vida é o maior dos mistérios dos céus, que teve que ficar escondido dos cristãos do círculo cultural desde a época da antiguidade até o ano de 1950. Este mistério não podia ser revelado a quem não tivesse ouvido para ouvir e nem olhos para ver, isto é, para quem não tivesse preparado, quem não tivesse discernimento, que é um atributo da consciência. Esta pérola não podia ser dada aos porcos. O santo batismo é um fundamento de toda iniciação autêntica da loja branca, e nas religiões é a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo começa a regeneração como filho de Deus. Para tornarmos membros de Cristo, somos incorporados à sua igreja e transformados em participantes de sua missão. Batismus est sacramentorum spelatanis per agone verbo. Quando recebemos o sacramento do batismo, transformamos-nos de criaturas para filhos amados de Deus. Muitos pensam que os sacramentos do batismo são obras da igreja ou das igrejas, o que não é verdade. Os sacramentos do batismo foram criados desde que o mundo é mundo, muito anteriormente a Jesus Cristo. O profeta João Batista, primo de Jesus, veio ao mundo para preparar os caminhos para a vinda do Messias. Ele já batizava as pessoas para a vinda do Cristo, está em Marcos 1, 2. Naturalmente que João Batista fora batizado como iniciado que era. Todos os apóstolos foram batizados e batizavam. Atos capítulo 2, versículo 38 a 39. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E também outras passagens que tem aí pelas Escrituras vão dizer a mesma coisa. Podemos ver Atos capítulo 16, versículo 15. Atos capítulo 16, versículo 33, e Atos 18, 8, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. A mente antropocêntrica, que possui a visão fragmentada, só entende o batismo em determinada forma. Aspersão, imersão, vicário, etc. A mentalidade holística, que compreende a inteireza de todas as coisas, sabe que todas as formas de batismo são complementares em si e cumpre o seu papel de apenas representar uma realidade maior. A mentalidade holística se situa no espaço e no tempo para, historicamente, compreender que o batismo antecede a era cristã. O cristão do círculo iniciático é a divisão holística. Ao estudar cuidadosamente o Ramayana, o livro sagrado dos hindustânicos, que narra a história do feliz casal Rama e Sita, símbolos iniciáticos, constata-se com assombro místico o fato contundente e definitivo de que o sacramento do batismo é muito anterior à era cristã.
No Ramayana pode-se verificar que Rama fora batizado por seu guru há cerca de 8.000 anos atrás, portanto muito anterior a Jesus Cristo, cerca de 6.000 anos antes de Cristo, o batismo já era realizado. Então, até aqui as nossas palavras da leitura. Caso vocês queiram ler o livro em PDF, é só acessar o nosso site. E se quiser ler em impresso convencional, pode ser adquirido nas livrarias. Todos, né, que gostaram, pedimos compartilhar nas suas redes sociais, nos seus contatos, e dê um ok aqui para nós, que embora não haja monetarismo no Círculo Cristão Iniciático, não cobramos nada, não temos objetivos financeiros, mas com o seu ok, com o seu positivo, aumenta a nossa relevância aqui no canal. Isso nos impulsiona para frente a continuarmos fazendo esses vídeos. Muito obrigado a todos, a paz e vivencial.